Boa noite a todos. Nós somos da equipe 4, que é formada pelo Bruno José, Rafael Campos e a Vanessa Cristina. E o tema que a gente ficou responsável foi rede de distribuição de conteúdo multimídia, são as famosas CDNs. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, né, do que são. As redes de distribuição de conteúdo, também conhecidas como CDNs, elas são redes de servidores que armazenam o conteúdo de outros sites na memória para depois e entregá-los ao usuário, né? Então, baseando-se na localização geográfica de cada um, para conectá-lo a um servidor mais próximo e mais rápido. É um recurso que ele pode trazer diversos benefícios para a velocidade da internet e segurança de um site. E a adoção de uma CDN ela pode ser fundamental para evitar o alto volume de tráfego, né, que geralmente sobrecarrega um servidor, ocasionando um carregamento lento e atrapalhando a experiência do usuário com o site. Por conter ampla quantidade de servidores, a CDN é bastante útil para evitar esses processos. Pode passar. Tá. O que é uma CDN? Então, eu botei essa figura para exemplificar mais ou menos como funciona, né? Como é o funcionamento. Então, basicamente, uma CDN ela vai reproduzir o conteúdo que está armazenado no servidor central, né? E a versão reproduzida do conteúdo, ela vai então ser salva em locais de várias regiões do planeta, que são os chamados pontos de presença, né? Que são os POPs, que vem do inglês. Então, esses pontos, eles são os locais em que mais de duas redes fazem a conexão consigo mesmas. E se essa rede, por exemplo, ela não possui uma CDN, quando o usuário ele for tentar acessar um site, por exemplo, o computador dele ele vai enviar um pedido de acesso ao servidor central, né, para o conteúdo. E o servidor central ele vai responder o pedido e mostrar o conteúdo ao usuário que foi feito o pedido. Então, esse processo, ele vai levar algum tempo para ser concluído, né? O que a distância entre o usuário e esse servidor central é que vai determinar a velocidade desse processo. Por exemplo, vai levar um tempo para o usuário local, por exemplo, um usuário localizado em Belém, né? Ele vai levar um bom tempo de resposta de um servidor que está localizado em Nova York, por exemplo. Só que assim, mas com a CDN é bem diferente, né? Em vez de levar o pedido até o servidor central, o usuário ele vai receber uma cópia dos dados de um servidor mais próximo, né? E o mais interessante disso tudo é que a entrega do servidor ela é bem mais rápida e também eles usam um sistema de mapeamento que avalia a localização do usuário e do servidor em tempo real. Então, esse exemplo aí mostra, né, o servidor, que está lá, está escrito servidor original, e as várias CDNs espalhadas no mundo todo. No caso, tem os laptops, que correspondem aos usuários, e as CDNs. Então, quando o usuário ele pede um tempo de resposta para uma CDN, é bem mais rápido do que ele for pedir uma resposta para o servidor central, por exemplo, que fica em outro país. Pode passar. E continuando o funcionamento, né? Então, quando a gente usa uma CDN, né, o conteúdo do site ele é armazenado de forma de cache para todos os servidores de uma rede. O usuário, ao usar o site, a tecnologia permite adicioná-lo ao servidor mais próximo de sua localização atual, carregando o site mais rápido e melhorando o tempo de espera por conta do tráfego. Então, para minimizar a distância entre os visitantes e o servidor do seu site, a CDN ela armazena uma versão em cache de seu conteúdo em vários locais geográficos. Então, cada POP ele contém uma série de servidores de cache responsáveis pela entrega do conteúdo aos visitantes dentro de sua proximidade. Então, em essência, a CDN ela coloca seu conteúdo em vários lugares do mundo, né, ao mesmo tempo, proporcionando uma cobertura superior a seus usuários. Pode passar. Continuando o funcionamento, né? Então, quando o usuário acessa esse site, ele é redirecionado para o servidor web, né? Ou seja, um local web, Amazon, etc. O servidor web do site ele está em uma localização central, por exemplo, em São Paulo. Então, todos os usuários em seu site acessam esse servidor para visualizar o seu conteúdo. Aí, se houver, por exemplo, um alto volume de tráfego, então o servidor ele poderá ficar sobrecarregado, né? Então, o tempo de resposta vai ser maior, o que tornará o carregamento lento e apresentará falhas no site. Este é um problema que pode ser resolvido ao utilizar uma CDN, pois ela é uma rede com dezenas ou centenas de servidores espalhados no mundo todo e no Brasil também. Pode passar.
E para finalizar, eu coloquei essas duas imagens aqui. A imagem da esquerda, ela corresponde a um servidor sem CDN e um servidor com CDN. Aí, como pode ser observado, né, o usuário está no Brasil, aí ele vai acessar um conteúdo que está no servidor nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o tempo de resposta vai ser bem maior, vai demorar bastante. E a outra imagem, que já é uma rede com CDN, você vê que tem várias CDNs espalhadas no mundo todo. Então, ao invés do usuário ele acessar aquele servidor de origem, né, nos Estados Unidos, ele vai acessar uma CDN que pode estar até na mesma cidade que ele mora. Então, o tempo de resposta vai ser mais rápido. E a outra imagem da direita, né, que é o mapa do Brasil, aí já mostra o usuário, né, acessando o mesmo site, né? Então, ele está acessando o mesmo site em vários pontos do Brasil, que no caso são várias CDNs espalhadas no Brasil todo. Então, a Vanessa vai dar continuidade. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de CDN. Existem 3 tipos de CDN que os servidores utilizam para otimizar o acesso. A primeira é o protocolo de serviço de conteúdo. Nesse tipo de CDN, atua como um conjunto de redes que são hospedadas, projetadas e gerenciadas para distribuir o conteúdo de um site. Existe também a ponto a ponto. Na ponta a ponto, eles trabalham com o uso de computadores pessoais conectados diretamente para facilitar o acesso aos dados. Nessa ponta a ponto, eles aproveitam os próprios usuários para a distribuição desse conteúdo. Nesse tipo de CDN, eles conectam esses usuários via WebRTC, que é um protocolo de streaming, sem a necessidade de instalar um plugin no dispositivo do usuário, tudo via internet. Nas redes privadas, a CDN é de acesso privado a um grupo pequeno de usuários. Então, ela permite que os provedores de OTT implantem soluções de cache de vídeo dentro da rede de provedores de serviços da internet. Dessa forma, essas CDNs privadas elas podem reduzir a latência por meio de pins com o ISPP. Então, essas redes privadas, elas entregam conteúdo de audiovisual pela internet, né? É muito utilizado esse serviço de streams, por exemplo, que são redes privadas, acabam utilizando também isso, além da ponta a ponto, que são as duas mais utilizadas, né? A CDN ela tem vários componentes na arquitetura dela. Os principais são 4, que é o nós de entrega, que os nós de entrega, eles são eles que contêm os caches com um ou mais aplicativos de entrega, e eles geralmente são colocados do mais próximo possível do consumidor, que foi o que o Rafael falou. Quando eu for acessar um site que utiliza CDN e o servidor dele está lá em São Paulo, mas eu estou aqui em Belém, ele vai me fornecer um ponto próximo a Belém ou aqui no norte, o mais próximo possível para que eu possa acessar e ele me entregue esses dados. O nó de armazenamento, o objetivo principal dele é entregar esses dados aos caches, né? Esses nós também podem ser usados para uma pré-publicação de conteúdo, e aí esses conteúdos, em vez de esperar que uma solicitação seja obtida pelos servidores originais, ele já vai estar lá disponível quando o usuário for acessar. Esse nós de origem são as principais fontes do conteúdo e podem ser implementados na rede da operadora ou também na infraestrutura de um proprietário de conteúdo, um site que utiliza a CDN. E também temos os nós de controle, que o objetivo principal é hospedar o gerenciamento, o roteamento e o monitoramento desses componentes de uma CDN, desses 4 principais e outros que ela também tem. A CDN, ela existe desde 1990 e desde então ela veio evoluindo junto com a tecnologia. Então, lá na década de 90, ela era um cache hierárquico, foi um primeiro passo em desenvolvimento de infraestrutura. Então, ela começou a nascer, né? A primeira geração da CDN,
ela concentrava principalmente na entrega de conteúdo dinâmico e estático, né? Que eram os únicos dois tipos de conteúdo na web na época, né? E o principal mecanismo dessa primeira geração foi a criação e implementação de réplicas, roteamento inteligente e os métodos de computação de ponta a ponta. Nessa primeira geração, o custo da CDN ainda era muito caro, porque era uma coisa que ainda estava iniciando no mercado. Na segunda geração, a CDN já focou principalmente em vídeos sob demanda, também conhecido como VOD, que transmite conteúdo de vídeo e áudio entre usuários e serviços de notícias. Então, essa segunda geração, ela abriu um caminho para a entrega de conteúdo para os usuários móveis, né? Então, naquela época, isso aí revolucionou. A CDN de segunda geração encorajava o uso de P2P, que é o ponto a ponto, e as técnicas de computação em nuvem. Nessa segunda geração, o custo já ainda era caro, mas havia diminuído um pouco. Ela ainda usava o conteúdo estático e dinâmico, mas havia tido uma melhora, uma atualização. Na terceira geração, o preço já se tornou bem acessível. Além da melhoria no desempenho, na disponibilidade, principalmente na segurança que a CDN traz, ela foi modelada para funções comunitárias. Ou seja, os usuários eles conseguiam executar a CDN nos seus sistemas, com uma entrega autônoma de conteúdo. Então, como ela ficou com um preço bem mais acessível, ela se tornou um tipo de serviço que, para massa, qualquer pessoa consegue hoje em dia ter um site, consegue configurar ela para que ela possua a CDN e assim facilite o uso dela. Agora o Bruno vai falar um pouco sobre as vantagens. Olá, eu vou falar um pouco sobre as vantagens de se usar uma CDN. E basicamente elas consistem em velocidade, tipo, quando a pessoa adota esse uso, ela cria um ambiente mais dinâmico, um ambiente de trabalho, um ambiente mais ágil, porque não tem muito tráfego entre os envios de pacotes. Isso pode ocorrer muito estresse no dia a dia, por exemplo. Ela também tem uma segurança muito boa, porque ela reduz o impacto de diversos ataques que podem ocorrer, ataques distribuídos, além de fornecer um melhor desempenho. Por exemplo, em mídias streams, por exemplo, ocorre menos travamento ou, às vezes, não demora tanto para abrir um vídeo. Ocorre uma melhor performance, não só em vídeo, mas também em páginas, em conteúdo bruto mesmo. É, e, e que precisa ser processado pelo servidor a cada nova requisição. Também oferece uma boa escalabilidade contra picos de tráfego que podem fazer com que determinada página pare de responder, afetando mesmo a experiência final dos usuários. Ou seja, com o uso da CDN, os riscos para acontecerem esses problemas são bem menores. Por isso, muitas empresas adotam. Pode passar, por favor? Aqui tem uma fotozinha, né? E aí com a tradução literal, Content Delivery Network, apontando algumas vantagens em utilizar, né? A gente tem a menor latência na entrega de conteúdo, que é aquele tempo de início de um evento para o evento atual, o famoso delay. Tem um maior throughput, tem uma redução de processamento, mais segurança, como eu falei, um menor custo e também um melhor gerenciamento de distribuição de conteúdo. Pode passar. E aí agora eu vou falar de algumas aplicações que usam CDNs. Como eu falei, alguns streamers adotam, a Netflix é um exemplo. Como é que faz, por exemplo, para todo mundo assistir um lançamento da Netflix sem travar? É por causa de uma CDN.
com acesso rápido, todos os usuários têm acesso ao conteúdo a todo tempo. Tipo, quando uma série bomba e todo mundo consegue ver. É uma estrutura global de servidores que fazem um caixa de conteúdo perto de onde o conteúdo será visualizado. Esse caixa ele reduz os custos da banda e também facilita o aumento da escala de serviço em uma ampla área. A Apple é um outro exemplo, que ela também tem o seu serviço de streaming, mas a Apple é uma empresa toda, tipo, tem o serviço de guardar fotos, por exemplo. Ela também adota CDNs. Tem a Amazon, que tem a CDN própria dela, que é o CrowdFront. E aí tem outros exemplos, que são a Microsoft Azure, que é uma plataforma destinada à execução de aplicativos, de serviços, baseados em conceitos de aplicação de computação em nuvem. Tem a TIT, que é uma companhia de telecomunicações, de voz, vídeo, dados da internet, de empresas. Tem a Internet, que é uma empresa que se descreve como uma provedora de soluções também em nuvem e data center, de um amplo espectro voltados ao desempenho. E tem as CDNs comerciais, que, como eu falei, a Amazon é um exemplo dela. E também tem empresas que adotam a tecnologia P2P, que é como a Vanessa falou, que são essas duas que eu citei, a TNT e a Ethernet. O Google também tem o Google Global Cache, que é um tipo de CDN que contém várias cópias de conteúdos armazenados. Assim, facilita a usabilidade em diversos serviços da Google, como o Google Chrome, Google Maps, o YouTube. E também tem CDNs gratuitas, né, que também utilizam tecnologias baseadas em ponto a ponto, peer-to-peer. E exemplo delas são a Coral CDM e a FreeCAT. E qual é a conclusão disso tudo? A conclusão é que a missão de uma CDN é diminuir a distância física entre o servidor e o cliente. Quando diminui essa distância, a gente melhora o desempenho, a gente melhora o ambiente de trabalho, o tempo, o entretenimento, a gente melhora várias coisas. Isso facilita com que o usuário final tenha menos estresse, acesse um ambiente de qualidade. E também para um dono de site, por exemplo, que pode ter muitas preocupações quanto ao assunto atraso, latência de rede, essas coisas. E também, como eu falei, a segurança, né? Porque as CDNs possuem um impacto de reduzir o ataque distribuído. E aí, é esse o fim da nossa apresentação. Obrigado por terem assistido, e é isso, pessoal.